Lei de Boyle e Mariotti? Lembram aí? O professor comentou mesmo. Pronto, eu vou fazer um breve resumo sobre tudo que a gente falou ontem. Bom, então a gente iniciou o estudo dos gases, tá? Aí eu falei dentro da estrutura dos gases que tinha três coisas que eram importantes dentro da estrutura dos gases, que era a pressão, a temperatura e o volume, certo? Aí falei das estruturas gasosas, né? Que o gás ele tende a estar em cima para depois ele descer, ele desce, e depois ele tende a tomar a forma do recipiente. Eu disse que se eu tiver um gás hidrogênio numa garrafa de 2 litros, qualquer gás, em um determinado volume, ele corresponde àquela quantidade de volume. Por exemplo, se eu tiver uma garrafa de 2 litros com certa quantidade de oxigênio, eu posso dizer que eu vou ter 2 litros de oxigênio, certo? Aí falei da primeira. Aí falei Professor, da. Oi, já fez a chamada? ainda não. Ah, obrigada. Aí eu falei a respeito. Falei a respeito da lei de Boyle e Mariotti. Falei dessa lei. Da lei Boyle e Mariotti, onde a temperatura é constante. E a fórmula é P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Foi isso que eu falei. Sendo que 1 é o início da reação e o 2 é o final da reação. Certo? Aí a gente resolveu dois exemplos na aula passada sobre a lei de Boyle-Mariotti. Vou resolver mais um agora. Vou botar mais um para a gente poder se situar na aplicação dessa Tá travando, professor. forma. Minha professora tá travando. Muito. O professor tá travando muito. Não dá pra ouvir nada que você tá falando. É. Será que ele tá ouvindo o que a gente tá falando? Eu tô P2 escutando. vezes V2. Tá bom? Professor, Oi. tá travando. O professor Tá, travou tudo, não deu pra entender nada. tá, Deu pra vou entender. voltar. Vou repetir tudo. Vou só entrar no grupo aqui. Só um minuto, tá? Pronto, vocês estão me ouvindo aí? Sim.
Show. Então vamos lá. Vamos para a apresentação aí, né? Pronto, eu vou repetir de novo, tá? Bom, eu falei da lei dos gases. Comecei a falar da lei dos gases, certo? Certo. Dentro da lei dos gases, eu falei que tinha três variáveis importantes, que era a pressão, temperatura e volume. Tá falando alguma coisa? O meu não tá aparecendo o que a pessoa tá falando. É, É pra só no mim, meu. Eu pra também mim não. tá atrasado. Eu fico com medo, às vezes, de ser só no meu. Ah, pra mim tá atrasado. Tá só piscando, tá oscilando entre a foto do Google, a câmera. É, um, o meu tá Cortou só aqui? sem o som mesmo. Pronto. Cortou? Eu acho Cortou. que sim. Tá, vamos lá. Então, vocês estão me ouvindo aí agora, né? Sim. Sim. Pronto. Então, o gás, ele tem algumas propriedades específicas relacionado a essa temática. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando com três variáveis: pressão, temperatura e volume, tá? Tudo bem, né? Daí, você tem que compartilhar comigo aí, porque eu não tô sabendo se vocês estão me ouvindo ou não. Tô ouvindo. Eu não tô Tá, ouvindo. Estamos ouvindo. ótimo, obrigado. Porque a minha internet hoje tá mais péssima do que o não sei o quê. Tudo bem, vamos lá. E aí foi trabalhado a lei de Boyle-Mariotti, que foi o que a gente viu ontem. Lei de Boyle-Mariotti, certo? Certo. Essa lei, ela tem uma fórmula. Qual é a fórmula? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Pronto, essa é a lei, tá? Professor, Oi. P é a pressão e o V é o Isso, volume? E o isso. V é o Onde, volume? onde P é a pressão e V é o volume. Também, o que é esse um e o que é esse 2? O 1 é o início da molécula e o 2 é o final da molécula. Tipo a primeira pressão e a segunda pressão? Perfeito. Tipo a menor e a maior. A menor é o 1, a maior é o 2. Entendeu? Tá bom. Entendi agora. Então pronto. Então vamos a um exemplo. Eu digo assim, ó, calcule a pressão inicial do gás nitrogênio a partir de 5 litros até chegar em
um volume de 30 litros em uma pressão de 30 atm. Pronto. Como é que montaria essa questão? Vamos lá, né? Ver como é que monta essa questão aí. Pode resolver. Vou pegar aqui no caderno. Mas, professor, eu preciso do volume 2, não? Não tem 2 volumes aí, não? Não sei, eu tô vendo um. Eu tô vendo 2. Tô vendo 5 litros e tô vendo 30 litros. Ah, é verdade. É. Só que eu não vi o L lá. É porque um volume tá em L e o outro ele escreveu litros. É porque eu não prestei atenção, professor do C. Tá bom. Mas tu entendeu aí, né? Entendi. Pronto, eu vou abrir a câmera do celular para resolver, tá bom? Usando os valores que eu tenho aí do exemplo. Então vamos lá. Vou abrir a câmera aqui. Só alternar aqui a câmera. Pronto aí, gente, ó. Tô mostrando aí, tá? Então diz assim, o comando da questão, né? Calcule a pressão inicial. Então eu vou calcular o P1 ou o P2? Deve ser o P1, né? Que é inicial. Isso. Muito bem. Então vou botar aqui. P1, interrogação. Continuando. Do gás nitrogênio a partir de 5 litros até chegar a um volume de 30 litros. Quem é o V1? 5 litros. Isso. Quem é o V2? O 30 litros. Isso. Quem é o P2? O 30, o que é ATM? ATM é atmosfera. Ah, Pronto. Já tenho todos os valores. Vamos para a fórmula agora. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Vamos lá. Quanto é que vale o P1? Não sei, é o que eu quero saber. Quanto é que vale o V1? Vale 5, 5. Quanto é que vale o P2? 30. 30. Quanto é que vale o V2? 30. 30. Então vai ser P1 vezes 5 igual 30 vezes 30. 3 vezes 3 dá 9. 90. 900, né? É, 900. Então vai ficar o P1 igual a 900 dividido por 5. Quanto é que dá 900 dividido por 5? 18. 18, né? É. Então ficou 18 ATM. É difícil? Tá, não. Porque ontem o pessoal se assustou. Alguma dúvida, gente? Mais ou menos, Stephanie? O professor vai disponibilizar lá o conteúdo para anotar no caderno as explicações? Lógico. Tenho que disponibilizar, senão vocês não conseguem pegar isso aí, não. Verdade. Tá bom? Deixa eu anotar essa resolução no chat. Viu? Ficou assim, então. Ó. P1 vezes V1
igual P2 vezes V2. O P1 é o que eu quero saber, vezes o V1 foi 5, o igual, aí o P2 foi 30 e o V2 foi 30 também. Então, P1 vezes 5 igual a 900. P1 ficou igual 900 dividido por 5. P1 igual a 18 ATM. Ok? Posso passar para frente ou passo mais um exemplo? Digam aí para mim. Passo para frente ou mais um Passa mais um, exemplo? professor. Mais um, né? Então vai. Vamos lá. Vou botar aí no chat. Calcule a pressão final do gás oxigênio a partir de 10 atm de um volume de 6 litros a 40 litros. Pronto. Ele quer saber a P2. Isso. Tempozinho para vocês tentarem fazer. E aí, conseguiram? Carol? Ainda não, tá bom. Professor. Tá. Professor, deu um meio. Deu um meio? Bora fazer. Foi. Quais foram os valores, Carol, aí que ele deu? Vamos ver. Deixa eu abrir aqui a câmera. O P1 é o 10. P1 é o É 10. 10. O V1 é o 6.
O V1 é o 6. O V2 ele quer descobrir. O V2 é o 40, né? É. E o P2 é o que ele V2 ele quer. quer descobrir. Isso. Aí vai ficar P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Muito bem. O P1 vale 10. O V1 vale 6. O P2 não sei. E o V2 vale 40. Isso. 10 vezes 6 dá 60, né? É. Igual a P2 vezes 40. Então vai ficar P2 igual 60 dividido por 40, não é assim? Isso. Corta o zero. 6 dividido por 4 dá 1,5 ATM. Foi o que eu dei. Muito bem. Fácil, não é não? Parecido com os outros cálculos lá. As fórmulas, só não naqueles de Fahrenheit, nem graus Celsius, que ali é triste. Tá bom, vou botar a resolução no chat, viu? Viu? P1 vezes V1. E vou disponibilizar esse material no Google Sala de Aula, tá bom? Tá bom. Igual a P2 vezes V2. Aí ficou 10 vezes 6 igual a P2 vezes o V2 dá 40, né? Então ficou 60 igual a P2 vezes... Oh, desculpa. É isso mesmo, vezes 40. Então ficou P2 igual 60 dividido por 40. Isso, Carol. Que deu igual a 1,5, não foi? Foi. Igual a 1,5 ATM. Pronto, então a gente finaliza a lei de Boyle. A lei de Boyle era isso aí. Tranquilo? Sim. Finalizamos aí a lei de Boyle, então. Vamos aí para a lei de... Vamos para a segunda lei. Deixa eu ver, só abrir aqui e ver se está aberto. Tá. Vocês estão vendo, né? Aí, ó. Lei de Boyle, agora a gente vai falar sobre a lei de Gay-Lussac. É esse nome mesmo, viu? Gay-Lussac. Não significa dizer que ele é gay. E... Tá bom? Vamos lá. Tá bom. Vocês estão visualizando meu slide aí? Sim. Sim. Tá, então vamos lá. Lei de Gay-Lussac diz assim, ó. Se você encher um balão de borracha, do tipo usando aquele que a gente usa em festa, vocês já viram? E deixar por algumas horas na geladeira, verá que o volume do balão vai diminuir com o resfriamento. Vocês sabiam disso? Mais ou menos, tipo, porque ele Se murcha, você acho encher que o é por balão causa e botar falta do dentro oxigênio. do... Pronto, se você pegar um balão cheio e botar dentro da geladeira, quando você for observar de algumas horas, ele vai ter diminuído. É a mesma coisa que você coloca água nele, ele, tipo, fica todo enrugado. Exatamente. Tá? Então agora olha só, o que ele diz? Notará que o volume desse balão volta ao inicial. Então vamos imaginar agora o aquecimento de determinada massa de gás a pressão constante. No caso da lei de Gay-Lussac, gente, o que vai ser constante vai ser a pressão agora, tá? Então como é que vai ficar, professor, nossa fórmula? Usando a fórmula de Gay-Lussac, vai ficar essa daqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí no gráfico. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Vocês estão vendo aí no slide? Sim. São 3 leis. Viu, Stephanie? É a lei de Gay-Lussac e a última lei, que é a lei de Charles. Então, ó, como é que ficou a nossa fórmula agora?
A primeira fórmula, deixa eu botar aqui na forma de resumo. Resumo. A fórmula de. A fórmula de. Da primeira, né? A lei de Boyle-Mariotti. Professor, essa Oi. segunda vai ser tipo o primeiro volume, aí dividido pela temperatura? Isso. Temperatura Aí, no 1. caso, a primeira temperatura é igual ao volume, o segundo volume e depois a segunda temperatura. Isso, Carol, exatamente. Por quê? Porque a pressão é constante, entendeu? Entendi. Então, lei de Boyle-Mariotti é P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Ou seja, foi o que a gente viu na atividade passada. Agora, a lei de Gay-Lussac, ela deixa o volume, a pressão constante. Então, se a pressão fica constante, como é que vai ficar a fórmula? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Pronto. Tá bom? Vamos ver agora a aplicação dessa fórmula com exemplos. Vamos lá. Calcule o volume final do gás hélio a partir de 10 litros em uma temperatura de 45 kelvins até chegar à temperatura de 120 Kelvin. Professor, pode fazer o cálculo com temperaturas diferentes? Era isso que eu ia explicar. Como a gente vai fazer o nosso primeiro exemplo agora, Carol, eu estou colocando na forma fácil, tá? Qual é a forma difícil? As questões que vêm na prova, questão de prova, eles vêm com temperatura diferente. Aí você tem que usar aquela fórmula que a gente aprendeu no Bibest passado. Tem Tu que lembra escolher, das né? Qual é a conversões? temperatura que você vai colocar? É, é assim, Carol, ó, temperatura de gás é só Kelvin, tá? Tá, Tem que transformar menos para Kelvin. Kelvin. Então, por exemplo, veio uma questão de gás, botou grau Celsius, transforma para Kelvin. Veio uma questão de gás, veio Fahrenheit, transforma para Kelvin. Entendeu? Entendi. Inclusive, só para vocês terem ideia, foi uma questão do Enem do ano passado, o Enem 2019. Caiu uma sobre gás e era exatamente a lei de Gay-Lussac. Só que ele dava duas temperaturas diferentes. Entendeu? Sim, Pois vamos resolver esse exemplo. Coloquei aí. resolve Calcule o bem. volume final do gás hélio a partir de 10 litros em uma temperatura de 45 Kelvin até chegar à temperatura de 120. Pode desenrolar aí. Tempozinho para vocês. Eu quero saber o segundo volume, né? Sim. Deixa eu ver. Final é o volume 2.
Vê se apareceu, vê se apareceu. Não, eu acho que travou não, travou? Professor, o meu deu Oi, 26,6, mas, tipo, sei lá, acho que foi aproximadamente. deu 26,6, Carol? Foi. Tá, bora fazer. Porque já vem com a vírgula na hora que você divide o 45 por 10, né? Isso, já fica 45 por 10 dá 4,5, né? É. Aí eu peguei o 120 e dividi por 4,5. Tá, vamos ver então aí, vamos ver, vamos ver. Eu tenho aí a fórmula que é V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, certo? Deixa eu abrir aqui a câmera. Pronto. Tenho aí a fórmula, tá? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Vamos ver aí o que é que ele disse na questão. Na questão ele disse, calcule o volume final, então ele quer o V2, certo? Ele quer o É. V2. Aí ele deu o volume 1, 10 litros, deu a temperatura 1, que é a menor, 45, e deu a temperatura 2, que foi 120. Pronto. Então vamos resolver. Vamos substituir todos os valores. O V1 vale 10, o T1 vale 45, o V2 eu quero e o T2 vale 120. Não é assim? É. Certo. Nesse caso aqui, eu vou multiplicar na forma de cruz. Ah, então errei. Por que, Carol, que eu vou multiplicar na forma de cruz? Porque esse V2 aqui é como se fosse um X. Então vai ficar 45 V2, 120 vezes 10. V2 vai ser igual a 120 vezes 10, que dá 1.200, dividido por 45. Certo? Ah, entendi. Entendeu, né? 1.200 dividido por 45 dá. Mas dá a tua resposta, Carolzinha. 26,6. Aí dá? Deu. Como é que tu Ah, fez? eu fiz eu coloquei, né, a fórmula normal, 10 dividido por 45 é igual Hum, a V2 por sobre 120. Aí eu peguei o certo. 10 dividi por 45 deu 4,5 O e ficou 10 dividido, 120, 10 dividido por 45 deu 45. Deu oh, quanto? 4,5, desculpa. Ah, Aí ficou 120 normal e eu coloquei o V2 igual a 120 dividido por 4,5 que deu 26,6. então pronto. Bateu igual, então. Mas normalmente se usa assim, tá? Forma de regra. Quando tu for fazer a próxima, tu verifica se bate, Viu? tá bom? Vamos aí fechar com mais um exemplo. Aí a gente fecha a aula de hoje. Aí semana que vem Aí a eu gente volta olho, com a né, pra lei. ver se dá certo. Isso. Aí amanhã, ó. Aí na semana que vem a gente volta com a lei de Charles, tá bom? Tá bom. Deixa eu botar o último exemplo para finalizar. Calcule a temperatura final do gás de nitrogênio a partir de um volume de 20 litros, 20 litros até chegar a um volume de 60 litros em uma temperatura de 50 Kelvin.
Gente, vocês querem um tempinho, né? Quer um tempinho, né, pra resolver? Já tô resolvendo. Tá bom, Carol. O restante do pessoal, tá todo mundo entendendo? Maria Clara, Bia, Guilherme, Gustavo, Hudson, Yasmin, Isabelle, Larissa, Milena, Roger, o Guilherme, Stephanie. Certo. Tá bom, Hudson? Não tem mistério, é só lembrar, tá? Quando for lei de Boyle, Boyle Mariotti é P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. O 1 é o início, o 2 é o fim. Quando for lei de Gay-Lussac, é V1 sobre T1 igual V2 sobre T2. O 1 é o inicial, o 2 é o final. E amanhã amanhã não, semana que vem a gente vai ver a lei de Charles. Certo? Calma aí, professor. Acabou, Carol? Deu quanto? Deu 24. Ah, eu tenho que botar a resolução. Ah, deu 24. Eu tenho que botar a resolução no chat, ó. Da outra. Deixa eu botar logo. V1 sobre Aí eu T1. aproveito e testo aqui na fórmula de X. Tá bom. Testa logo a outra, Carol, para ver. Viu? Eu tô fazendo. Igual a V2 sobre T2. Aí ficou 10 dividido por 45 igual a V2 sobre 120. Aí fica 45 vezes V2 igual a 120 vezes 10. V2 vai ser igual a 1.200 dividido por 45. Então, V2 vai ser igual a 26,6 litros. Deu diferente, professor, o resultado. Ó, Deu tá vendo? 150. Deu 150. Tá vendo? Já deu diferente, né? Então faz o Verdade. seguinte, me diga aí o seu primeiro resultado. Deu 24. Primeiro, tá difícil não, Yasmin. É só se esforçar um pouquinho. Tá difícil não. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Tá, me diga aí os dois resultados. Ficou 24 e o outro deu 150, né? Foi. Eu vou deixar salvo aqui, que não vai dar tempo a gente resolver, porque já deu o horário. Eu queria que vocês colocassem só o nome e o número de vocês logo, para fazer a chamada. E aí, quando for na semana que vem, eu começo com a resolução desse exemplo, tá bom? Dá uma printadazinha para mim nesse exemplo, viu, Carol? Para a gente poder resolver na semana que vem, Certo. tá bom? Gente, bom restante de semana para vocês, tá bom? Quando for na semana que vem, a gente se encontra, se Deus quiser. E possivelmente em setembro a gente vai estar voltando. O governador já vai abrir aí os bares, né? Setembro, se Deus quiser, aí a gente está voltando com as aulas presenciais. Tomara. Falta alguns passos aí para poder se tornar efetiva essa ideia. Se Deus quiser. Pois tá bom. Cheirão para vocês. Saudade, viu? Fica com Deus aí. Tchau. Tchau.